O seu irmão, ele é formado ele é concursado aonde? Onde que... Meu irmão, ele trabalha no Banco do Nordeste. Ele é concursado no Banco do Nordeste. Que legal. E ele é formado em contabilidade. Contabilidade? Isso. E seu pai, você falou que era servidor, seus pais? Meu pai trabalhava Não, os dois não, só meu pai. Ah, tá. Da onde que ele era? Meu pai trabalhava... Eu nem sei o nome do órgão, não, mas ele trabalhava na Justiça Federal. Existe... Isso é um órgão? Eu não sei se é TRF. TRF. Então, lá de Recife. Que legal, hein? Ele é do TRF. Ele aposentou já? Aposentou. Meu pai aposentou por invalidez. Já tem um tempinho. E aí, ele entrou, acho que como técnico na época. Ou analista, só que na época era nível médio, né? Hoje em dia é superior pra tudo. Superior, né? Isso. Aí, só que aí na época também ele conseguia incorporar, então ele ganhava o equivalente a superior. Incorporava antes. Que beleza, hein? Então ali, poxa, o pessoal fala, né? Dependendo da cidade, eu não vou dizer nas capitais do Nordeste, porque é caro capital, né? Mas dependendo de uma cidade do interior no Nordeste, o cara sendo do TRF, o cara é rei, né? Sim, sim. Mesmo capital do Nordeste comparando com São Paulo. Aqui você percebeu quanto é caro aqui, nenhum lugar bate São Paulo, não. Isso foi um dos motivos também de eu começar a estudar, foi isso. Eu cheguei aqui em São Paulo, né, vim transferido, como eu falei, pela aeronáutica, cheguei aqui, cara, a família crescendo. E você morava em Vila Militar, ainda que era Você não pagava, né? Você não pagava pra morar. Não, a gente paga, né? É uma taxa simbólica ali. Mas eu só me mudei pra Vila Militar em outubro, que a gente chegou aqui em janeiro de 22, né? E aí eu fiquei de janeiro de 22 a outubro de 22 morrendo no aluguel, pô. Absurdo, com salário ali de oficial, pagar aluguel aqui em São Paulo, com 2 filhos no mundo. Então, mas hoje você mora de aluguel. Hoje moro em Santana. Aluguel, em Santana. Tá, o valor que você paga em Santana é um valor, assim, lá em Pernambuco e Recife, pega local top? Com certeza. Com certeza. É porque aqui é bem caro, né? Em São Paulo é muito caro. Aqui é caro demais. Todo mundo fala, isso aí Eles falam que é São Paulo, Rio e Brasília, né? Que eu acho que tem mas os maiores custos. Aqui é bem mais, eu acho ainda. Eu morei lá em Anápolis, era perto de Brasília, né? Brasília, o pessoal costuma falar que é caro lá a educação, né? Só que eu acho que é bem parecido com aqui. Agora, moradia aqui é muito caro. Muito caro. Pra você morar bem, assim, né? Bem, isso é verdade. Num bairro bom ali, num bairro perto de metrô, né? Que é muito... Eu vejo que é muito caro, né? Que o metrô aqui funciona, né? Sim. Eu falo, o melhor transporte público de São Paulo, do país, acho que é o metrô. Aqui de São Paulo. Ele funciona mesmo. Aqui. Você estando perto do metrô, você vai para qualquer lugar. Exatamente. Aqui, né? Isso facilita muito a vida. Mas deixa eu agora voltar aqui. Você conseguiu se formar... Você conseguiu passar aí pro concurso para auditor em 14 meses. Só que você usou técnicas, métodos, princípios de estudos. Eu queria saber qual que é a sua técnica de estudo, que material que você usava. Pode falar aqui, tá? Como que era seu estudo? A gente ficou curioso para saber se você estudava por videoaula, PDF, resumo, eu sou visual. Como que era o seu estudo diário? Você falou da consultoria, o pessoal planejava os seus estudos, como é que era isso? Você dividia os seus estudos, ciclo de estudos, como que era? Então, a principal técnica que eu usei, eu acho que é a técnica mais antiga que existe, né? Sentar o bumbum na cadeira e arregaçar as mangas. Mas, como eu falei, né? Eu contratei uma assessoria de ensino desde o início por orientação. Uma mentoria, você está dizendo, né? Isso. Foi a LS, né? Eu contratei a LS Ensino. E esse meu amigo, que é auditor de Santa Catarina, ele foi um dos exemplos que começou estudando por conta e depois mudou para a LS. E ele falou para mim que ele viu uma mudança absurda, né? De otimização de tempo, de eficiência. Então, porque a nossa vida, quem trabalha e estuda ao mesmo tempo, quando está nessa luta aí dos concursos, tem um tempo muito escasso, né? E como eu falei, você precisa achar brechas na sua rotina para dedicar um tempo àquilo. Então, qualquer tempo que você perca pesquisando qual matéria eu vou estudar, qual material, qual lista de questão eu vou fazer, isso tudo você podia estar dedicado a estudar. Então, esses foram os argumentos que me foram apresentados e que eu confirmei depois, né, na prática, que eu precisava, todo o tempo que eu tivesse disponível, eu precisava dedicar aos estudos. Então, desde o início, como eu falei, eu contratei a LS, comecei estudando com a LS, e aí dentro da LS eles montam, né, o seu programa, o seu planejamento de estudo, eles dão tudo mastigado para você. Você não precisa fazer nada, você precisa realmente simplesmente sentar e estudar. Você só precisa executar, né? Isso, eles falam lá, eles trabalham por metas, né, então são metas semanais ali, dentro de cada meta você tem as atividades para cumprir. E aí a metodologia deles, eles mesclam várias matérias, que é justamente você ter contato com várias matérias de forma simultânea, para você estar toda hora ativando a memória, né? E utilizei o material do Estratégia, de regra geral, era só PDF, né?
eu assistia videoaulas, algumas matérias muito pontuais, né? Por exemplo, contabilidade, a aula do estratégia lá do Silvio Santos, né? Que eu acho que é a unanimidade no mercado. E eu assistia também a aula de português, porque português eu tinha, como eu falei, já tinha uma base boa, eu considerava que eu tinha uma base boa, tinha um pouco mais de facilidade. Isso. Aí eu via da Adriana, que eu gostava também dela. Eu acho que videoaula, além de algumas matérias pontuais, como eu falei, às vezes é bom para uma matéria de cálculo, você entender, porque às vezes matéria de exatas é difícil você entender só lendo. O professor explicando fica muito fácil, né? Eu acho que vale a pena esse tipo de abordagem nessas matérias com videoaula e também quando o professor é muito bom. Quando o professor é fora da curva, vale a pena ver a aula dele. Segura, porque, né? às vezes, ele dá uma dica de prova não só de prova, mas uma dica de um assunto que é o diferencial, entendeu? Então, por exemplo, o Silvio Sandi e a Adriana Figueiredo, eu coloco eles nesse patamar. Então, português, como eu falei, por já ter facilidade também, eu meio que assistia as videoaulas até quando eu estava no ônibus, né, em deslocamento para o trabalho, porque isso também me otimizava tempo, né? Então, e aí fora isso, era algumas coisas muito pontuais. Por exemplo, TI tem uma matéria bem ingrata, né, bem indigesta, então tinha vezes que eu tentava, não conseguia evoluir na matéria. Aí eu ia para videoaula. Aí, matéria de exatos também é a mesma coisa, né? Principalmente quando começou a aprofundar um pouco mais na parte de estatística ali, quando começou a entrar em teoria quântica do mundo, do universo. Não, isso aqui não dá para aprender aqui no PDF, não. Mas era basicamente ali PDF, né? PDF e questão. Mas, como eu falei, eu só segui o planejamento que me era apresentado e só tinha que me preocupar em estudar, em arrumar tempo para estudar.